Bom, galera, vamos aqui na parte 3. A gente falava na parte 2 das causas de suspensão da exigibilidade do crédito. Vamos jogar no nosso gráfico de novo. E agora eu quero trabalhar com você, com o artigo 156 do CTN, que cuida da extinção do crédito tributário. Vocês vão ver aqui na parte de baixo do gráfico, né, que a gente vai dividir as 12 causas de extinção do crédito em 3 frentes. O crédito, ora, se extingue na sua proposta natural, com a de implemento. E eu vou ter aqui, meus amigos, 7 figurinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 modalidades de extinção do crédito edificadas sob o parâmetro do adimplemento. O credor recebe, ele é adimplido diretamente pelo pagamento ou indiretamente por algumas modalidades. Eu tenho a extinção do crédito sem adimplemento, mas em nome da segurança nas relações jurídicas. Algumas situações em que o tempo atua com importância e vai dizer, olha, o crédito tem que ser extinguido, não pode ser eterno, como na prescrição da decadência. E ainda em nome da segurança jurídica, o crédito pode se extinguir por outros 2 institutos, que não são prescrição e decadência, mas que dizem que quem não deve não tem que pagar. Se você é vítima de um lançamento errado e você fez uma impugnação administrativa ou judicial, quando você prova ao final do processo administrativo ou judicial que você não devia, é claro que você não vai ter que pagar. O crédito que foi constituído pelo lançamento se extingue pela decisão administrativa irrecorrível ou irreformável, decisão administrativa irrecorrível ou irreformável, e a decisão judicial transitada em julgado. Exemplo, ajuizou uma ação anulatória, impetrou mandado de segurança, embargou a execução fiscal e ganhou. A decisão judicial transitada em julgado extingue o crédito que o fisco alegava ser de direito, já que fora lançado. Interpôs um recurso administrativo em face do lançamento. Processo administrativo tramitou e ao final você ganhou. Aspas, coisa julgada administrativa. Aspas, por favor. Decisão administrativa irrecorrível, irreformável. Você ganhou, o crédito que foi lançado, constituído pelo lançamento, está extinto. Então, a extinção do crédito pode se dar na linha do adimplemento, na linha da segurança jurídica. E pode se dar na linha do perdão, a figura da remissão, com SS sempre, por favor, não vai botar com C cedilha, que aqui não é de remir, é de remitir, de perdoar uma dívida. Remissão é a conduta com a qual o credor perdoa o devedor. É o suicídio creditório. Eu mato meu próprio crédito, perdoo o meu devedor, abro mão do meu crédito e libero ele do débito obrigacional. Extingue-se o crédito, extingue-se a obrigação. Então eu posso ter a extinção do crédito pelo perdão, em nome da segurança jurídica, ou com o adimplemento, que é a via natural para a qual se projeta uma relação jurídico-obrigacional, para que o devedor venha a adimplir o seu credor. Eu posso ter adimplemento direto pelo pagamento e posso ter vias indiretas de adimplemento. Compensação, transação, conversão do depósito em renda, figura interessante, né? Ocorre quando o devedor recebeu um lançamento, discordou, ajuizou uma ação anulatória em juízo, por exemplo, e depositou um montante integral em dinheiro. Só que ao final do processo, o devedor, o contribuinte, ganhou e provou que não era devedor. O contribuinte ajuizou a anulatória contra o lançamento e depositou. Depositando, suspendeu a exigibilidade do crédito. Você viu no vídeo 2. Suspendeu a exigibilidade do crédito com depósito do montante integral em dinheiro. O fisco não pode executar. Está depositado o valor. E ao final do processo foi julgada procedente a ação anulatória. Né? Foi julgada improcedente, foi julgada improcedente. Ele perdeu, o contribuinte perdeu. Né? Foi julgada improcedente a ação anulatória. Ora, se a ação foi julgada improcedente, o contribuinte ajuizou a anulatória e perdeu, o depósito se converte em renda para a fazenda pública. Então, se eu me atrapalhar aqui, você me perdoa. O contribuinte não ganhou, não. O contribuinte perdeu. Ele ajuizou a anulatória e depositou. E ele perdeu, cara. O que acontece com o depósito que ele fez? Se converte em renda. Ele perdeu, transitou julgado, se converte em renda a favor da fazenda pública. Dação de bens imóveis em pagamento. O contribuinte deve lá 300 mil reais, e aí, ao invés de pagar 300 mil em dinheiro, ele dá um imóvel de 300 mil em pagamento. Existindo lei local, lei que regule o procedimento da dação, exemplo, no seu município, tendo uma lei ordinária que regule o pagamento mediante dação de imóveis, ação de dar outra coisa diferente da pactuada. Dação em pagamento. Só de imóveis, hein, gente? O Supremo é bem taxativo com isso, tem sido bem rígido. Só cabe a dação de imóveis nos termos do inciso 11 do 156. Dação de bens imóveis é via para extinção do crédito tributário. Por fim, pagamento antecipado e sua homologação.
Os tributos sujeitos a lançamento por homologação, né? Se você pagou o que você devia, pagou lá antecipadamente, pagou correto, está extinto o crédito. E a homologação ratifica isso, confirma, né? Que você pagou o que devia, que o fisco recebeu, e aí está extinto o crédito que a fazenda tinha pelo seu pagamento. Na verdade, dane-se, é um pagamento comum, pagamento após um lançamento de ofício, ou um pagamento antecipado que vai vir a ser homologado em momento futuro. O pagamento extingue, pô, se você paga o que você deve, você não deve mais nada. O pagamento extingue o crédito, seja antecipado, ou seja, após o lançamento. Mas aqui você vai encontrar o pagamento antecipado e sua homologação, como causa de extinção do crédito, lá no artigo 156, inciso 7. E a ação de consignação e pagamento. Ajuizou a ação, está querendo pagar, não está conseguindo, ajuizou a ação de consignação e pagamento. Pagou consignado? Ora, o juiz acolhe a consignatória, diz que você realmente faz jus a fazer aquela consignação, julgando procedente, está extinto o crédito pelo pagamento consignado. Vejam que eu tenho, então, a extinção do crédito na linha do adimplemento, da segurança jurídica e do perdão. Qual o macete que eu dei no vídeo 1? Tudo que termina em se for isenção, está aqui em cima, né? Se for isenção, é causa de exclusão, artigo 175, inciso 1. Tudo que termina em e não é isenção, é extinção, porque as que são causas de suspensão não terminam em O que é que extingue o crédito? 12 causas. 2 não terminam em 10 terminam em Tudo que termina em ou é isenção, que é causa de exclusão, ou é causa de extinção. Olha o macete, terminou em isenção exclui. E se não for isenção? É compensação, transação, conversão do depósito em renda, dação de imóveis em pagamento, pagamento antecipado e sua homologação, ação de consignação e pagamento, prescrição, decisão administrativa irrecorrível, reformável, decisão judicial transitada e julgada, remissão. Termina em O que é que não termina em e extingue? Pagamento e decadência. Então não tem como errar. Para fechar, isenção e anistia são 2 benefícios fiscais que o credor, através de lei, concede ao devedor. São dispensas legais de pagamento. Mas acertou o legislador ao não incluir esses institutos no capítulo da extinção do crédito. Ele encerrou o capítulo da extinção, 156 a 174, para só após, fora do capítulo da extinção, num capítulo especial, que ele apelidou de da exclusão do crédito, ele disciplinou a isenção e a anistia. Isenção é uma dispensa por lei, gente. Em regra por lei, salvo no ICMS, que eu posso conceder isenção por convênio. Em regra, isenções se dão por lei ordinária, leis específicas, né, com a reserva de conteúdo, leis específicas. Né? A isenção é uma dispensa legal antecipada de uma dívida futura tributária. Eu chego agora em 2010 e digo, olha, o IPTU 2011 para os alunos do Superman do AB está isento. Isenção é sempre para frente. Enquanto a remissão com o SS é para trás, é o perdão de uma dívida pretérita. Na remissão já existia a dívida, já tinha o crédito, por isso ela extingue o crédito. Mas a isenção é a dispensa que o legislador faz antes do fato gerador acontecer. Quando ocorre o fato gerador, a norma tributária incide, mas você não tem que pagar. Você gosta de uma dispensa do dever de pagamento, uma dispensa do dever de cumprir a obrigação principal. Isenção é uma dispensa legal antecipada do que seria, não fosse a lei isentiva, seria o dever de pagar a dívida tributária futura. Você pratica fato típico, você pratica fato gerador, a norma tributária incide, o vínculo obrigacional, o vínculo jurídico obrigacional entre você e a fazenda se ergue, mas a principal obrigação, que seria pagar o tributo, você não tem, porque a lei te deu uma escusa absolutória preventiva. Você tinha uma lei que te isentou antes de você praticar o fato típico. O fato gera relação jurídica e produz os efeitos secundários. Efeito de reincidência, efeito de obrigações acessórias, mas você é dispensado de pagar. Se a isenção é para uma dívida futura, a isenção impede que venha a nascer o crédito. A isenção é a renúncia preventiva, em que o fisco renuncia antes mesmo de ser dono. Eu não posso dizer que a isenção extingue o crédito. Eu não posso extinguir o que sequer chega a nascer. Eu não posso extinguir o que não existe ainda. Seria um absurdo dizer que eu estou matando quem não nasceu. Então a isenção nunca poderia ser incluída nas causas de extinção do crédito, como pôde corretamente ser a remissão. Porque quando eu dou a remissão, a pessoa já me devia. Eu estou perdoando. Remissão é um perdão. Perdão de uma dívida passada. A isenção não é perdão, porque eu não posso perdoar quem nunca me deveu e nunca vai me dever. Uma pessoa que é remitida, ela poderia já estar em mora, certamente estava em mora, poderia estar com o nome em dívida ativa, poderia já estar sendo executada, poderia já ter sido cerceada, não conseguindo licitar, não conseguindo um crédito público. A pessoa que está isenta, ela nunca chega a dever. Ela nunca vai ter o nome dela escrito em dívida ativa. Realmente não é igual. A isenção, por ser para frente, vir antes do crédito nascer e impedir que o crédito nasça, ela nunca poderia ser causa de extinção. Daí que se usou a linguagem exclusão para fazer da palavra exclusão
signo linguístico, que na legenda jurídico-tributária identifica esse fenômeno com o qual eu, por lei, antes do crédito nascer, dispenso o dever de pagar o valor que corresponderia a esse crédito. Isenção é causa de exclusão do crédito, a exclusão preventiva do crédito. A anistia é um perdão de infração. A anistia vem do direito penal. Quando vocês estudam as causas que afetam a punibilidade, né? Crime é algo típico, antijurídico e culpável, para que então mereça ser punível. Você estuda a comutação da pena, a detração, a anistia, a graça, o indulto, as causas que afetam a punibilidade, a executoriedade da pretensão punitiva. E ora, a anistia você aprende no direito penal. A anistia é a medida com a qual aquele que se investe do poder dever para executar a sanção em razão da infração, ele perdoa a infração. Ora, se ele perdoa a infração, ele não pode punir. Está na Bíblia, quem dá outra face não pode revidar. Se você perdoou, tu entuba, tu guarda, tu não pode devolver. Então o que é anistia no direito tributário? A conduta com a qual o fisco perdoa a ilicitude, uma infração administrativa. Ele perdoa o descumprimento, por exemplo, de uma obrigação acessória. Se perdoa a infração, não pode multar. Como é que vai cobrar multa? Constate que a anistia tem como efeito finalístico impedir que se cobre a multa. Ela termina atingindo o crédito tributário. Mas, veja, eu não posso afirmar que a anistia extingue o crédito, que a anistia não atinge todo o crédito, só atinge um elemento do crédito, a multa. A anistia não toca no tributo. Quando eu te anistio, eu não estou lhe dispensando de pagar tributo, até porque anistiar é perdoar uma infração. A anistia no direito tributário é o perdão de uma infração administrativa tributária. E se eu perdoei a infração, eu não posso cobrar multa. E se eu deixo de poder cobrar multa, eu termino afetando o direito de crédito. Porque o crédito tributário corresponde a todo o valor que o credor tem direito a receber na relação tributária. Isso vai além do que meramente o tributo. Então, na anistia, eu atingo um elemento do crédito, apenas a multa. Por isso, eu não posso colocar a anistia como a causa de extinção do crédito. Porque se você me deve 1.000 de IPTU e deveria 200 de multa, a anistia só atinge 200 da multa, não atinge os 1.000 do IPTU. O crédito continua vivo quanto a um dos seus elementos, o tributo. Então, conclusão, anistia e isenção, ainda que não sejam a mesma coisa, foram trabalhadas no mesmo capítulo, um capítulo que se chamou de da exclusão do crédito tributário. Ora, meus amigos, então fica aqui para vocês, nesse rol de 3 vídeos, algumas dicas bem céleres, bem objetivas, sem uma bruta profundidade, não, o objetivo aqui é uma dica rápida e objetiva para o provão. Se cair na sua prova, existem 20 causas de afetação do crédito. Ora, eu suspendo, ora, eu extingo, ora, eu excluo. Eu peço a você que leia com atenção os artigos 151, 156 e 175. Se puder, para aprofundar seu conhecimento sobre os institutos em espécie, 151 a 155A são 6 artigos sobre suspensão. 156 a 174 são quase 20 artigos sobre extinção. 175 a 182 são quase 10 artigos sobre exclusão do crédito tributário. Um beijo do Superman, conte comigo e eu continuo contando com você aqui no meu supermandaoab.com.br.